Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, em cada vida. Eu sou a Ana Laura. Eu sou a Débora, gente, a paz do Senhor. Antes de qualquer coisa, nós queremos te lembrar para você curtir o vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para que vocês possam acompanhar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje nós queremos fazer você refletir um pouquinho. E talvez você já tenha se perguntado quem é você. Talvez você já tenha tentado encontrar o propósito da sua vida, o porquê você nasceu, o porquê você existe, qual é o sentido de tudo. O correto não é perguntar para nós, o correto é perguntar para aquele que nos criou, o correto é perguntar para Deus, né? Quem nós somos. Só que para a gente entender quem nós somos e perguntar para Deus, a gente precisa saber quem Ele é. Essa é uma pergunta que a gente queria fazer para você. Você sabe quem é Deus? Nós estávamos conversando aqui. Eu acho que faz toda a diferença hoje, sabe? Que a gente reconhecer Deus, né? Saber que Ele é o nosso Pai, sabe? Tem muitas pessoas hoje que estão se perdendo, estão se frustrando porque não sabem que é filho dele. A gente precisa reconhecer Ele como Pai, né? A gente queria que vocês hoje, sabe, buscassem na palavra de Deus que Ele é Pai. Ele está presente em todos os momentos. Sabe, que Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, que Ele é aquele que nos ama, é aquele que nos cobre com a sua glória. Então, assim, sabe, você pode se sentir a pior pessoa, você pode se sentir abandonado, mas Deus está ali. Uma mãe pode se esquecer de um filho, como a própria palavra diz, mas Ele jamais vai se esquecer de você. Então, você precisa entender esse amor que Ele tem, sabe, por você, e você precisa aceitar esse amor. Tem pessoas que não se acham, sabe, mas eu errei tanto, eu pequei tanto, será que Deus vai me aceitar? Não se acha digno do amor dele. Eu já te aceito, sabe, mas o Senhor, Ele já te aceitou, Ele enviou Jesus, o Filho dele, para morrer por você. Então, assim, não existe amor maior, tá? Então, a gente queria que em primeiro ponto, vocês entendessem quem é Ele, né? Quem é Deus. Então, busque na palavra, sabe? Não vá só porque eu e a Ana também estamos dizendo aqui. Não tem como a gente definir Deus em palavras, sabe? Porque as características dele todo mundo sabe. Essas são as primeiras coisas que a gente aprende, né? Que Deus é criador de todas as coisas, que Deus nos criou, que Deus Ele é onisciente, presente, onipotente, que Ele é autoexistente, que Ele é autossuficiente, que Ele está em toda parte. São coisas que a gente já sabe, são coisas que todo mundo tem ciência. A gente precisa entender, na verdade, qual o real impacto que isso gera na nossa vida. Quem é Deus na minha vida? Porque Deus, Ele não é um Deus distante. Deus, Ele é um Deus presente. E entendendo quem Ele é, então, você vai começar a entender um pouquinho sobre quem você é, né? Que aí a gente parte realmente, mas quem eu sou? Né? E aí tem uma história na Bíblia que eu e a Ana, a gente estava até conversando, né? E a gente lembrou sobre a história de Mefibosete. Uma história que eu gosto muito e que fala muito sobre a identidade, né? Sobre ele não sabia quem ele era realmente, ele não sabia o que ele tinha realmente. E algo que a gente queria frisar e que a gente está falando agora é que para você saber a sua identidade, então você precisa se conhecer. E a história de Mefibosete, ela é muito interessante, porque ele era alguém, ele nasceu em um lugar onde ele tinha tudo para ser um príncipe. Mas ele não se achava assim, porque o destino dele se transformou. Vamos dizer assim, para vocês entenderem um pouco o contexto, né? Mefibosete era filho de Jonatas, e Jonatas era um grande amigo do rei Davi, né? Jonatas era filho do rei Saul. Filho do rei Saul. Então, um grande amigo do rei Davi, e a palavra nos diz que o rei Davi amava muito a Jonatas. E eles fizeram até uma aliança, sabe? Só que Jonatas e rei Saul foram mortos, né? Ali por um ataque dos filisteus e tudo. E ali naquele ataque dos filisteus, a ama, né, de Mefibosete, que a cuidadora dele na época, como ele era criança, tudo naquela correria, ela foi para salvá-lo, né? Sem saber da aliança que Davi tinha feito com Jonatas, né? Naquela correria ali que os filisteus estavam, né, matando ali todo mundo, ela pegou e foi correr com Mefibosete, foi fugir. Só que nesse deles fugirem, né, ela deixou ele cair e ele ficou coxo, então. Dali eles fugiram para um lugar que se chamava Lodebar.
né? E Lodebar, se a gente for pesquisar o seu significado, fala que é um lugar de miséria, sabe? É um lugar que fala que, se eu não me engano, é sem pasto, né? O significado. E ali onde viviam muitas pessoas doentes e pessoas, sabe, esquecidas. E foi ali que Mefibosete, um cara que tinha assim tudo para ser da realeza, porque ele era da realeza. Ele tinha o sangue da realeza. Ele foi parar neste lugar de miséria porque ele não sabia, ele tinha perdido a sua identidade. Ele estava acreditando talvez no que as pessoas estavam dizendo que ele era, né? Mas ele não procurou olhar para dentro de si, não procurou saber do seu pai, né? Quem era o seu pai? Quem foi Quem o era a seu sua pai? família? Quem Por que foi eu parei a minha família? aqui? Exatamente, sabe? Então ele se perdeu na sua identidade. Então é muito isso que acontece com a gente. O medo paralisou, olha só para vocês analisarem, né? O medo de morrer fez ele fugir de um lugar aonde deixou ele aleijado, foi para um lugar de miséria, aonde ele ficava ali sem ter o que comer, provavelmente, de esmolas. A gente não sabe, assim, mas provavelmente, porque era um lugar de miséria, a gente imagina isso. Por quê? Porque alguém dizia pra ele que ele era assim. E quando Davi chama ele pra se apresentar ali, ele diz o que pra Davi? Que ele era um cão morto. Olha, gente, isso me choca muito, né? Porque Davi, então, ele quis abençoar alguém que fosse, né, da família de Jonatas, né? Então ele fala, existe alguém ainda da família de Jonatas que eu possa abençoar, né, em amor a Jonatas. E aí um servo, né, da época lá do rei Saul fala que existe ainda Mefibosete. Então o rei Davi fala, não, vai buscá-lo. E ele vai buscar. E quando vai buscar ele fica temeroso, como a Ana falou. Ele chega achando que o rei Davi vai matar ele e tal. Porque foi o que ele sempre ouviu. Então a hora que ele chega ali, ele fala, né, temeroso e tudo, o rei Davi fala, não temas, né, porque em amor ao teu pai, eu quero te fazer bem, né. E ele fala, mas o que o senhor viu em mim? Um cão morto, né, eu sou um cão morto, né, que o senhor olhou pra mim, sabe? E às vezes é isso que você pode estar pensando sobre você. Mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só faço tudo errado. Se você for olhar pra você com os seus olhos, você realmente vai achar tudo errado. E a gente E talvez também você esteja pensando que se você tiver mais dinheiro, você vai ser feliz. Se você tiver bens materiais, você vai ser feliz. Você fica tentando achar alternativas que você olhe pra vida de outras pessoas que talvez tenham as coisas e você não tem aquilo que você deseja. E você tenta justificar aquele vazio que tem dentro do seu coração. Você tenta justificar por coisas que você acha que vai te satisfazer, porque você não consegue entender o porquê você se sente assim. Qual é o sentido de eu não me sentir realizada? Qual é o sentido de eu sentir esse vazio no meu coração? Por que eu vivo assim? Qual é o sentido? E aí você vai tentar achar respostas em lugares que não vão te trazer afirmativas de que você vai ficar bem. Porque mas aí o que eu acho lindo é que aí o rei Davi ele vai buscar, né, Mefibosete, e ele fala, na palavra fala que ele toma Mefibosete. E eu acho isso muito lindo porque é bem isso que o Senhor fez com a gente, né? E Davi foi lá naquele lugar de miséria e tomou Mefibosete, abraçou ele, trouxe ele para si, sabe? E foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos tirou de um lugar de miséria e nos trouxe para a sua presença, sabe? Isso é muito maravilhoso. E quando a gente começa a entender isso, gente, assim, não tem nem palavras, sabe? Então a gente quer que você entenda, sabe? Talvez você pode estar se imaginando, né, como Mefibosete estava, né? Eu sou um cão morto, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas Mefibosete, ele tinha algo muito grandioso esperando ele, porque quando ele chegou ali na presença do rei Davi, o rei Davi restituiu tudo que era da família dele, entregou a ele. Então, a partir daquele momento, Mefibosete, ele saiu do lugar de miséria, ele passou a ter servos, né? Porque ele teve servos, ele passou a ter servos, ele passou a ter riquezas que pertenciam ao rei Saul, e o principal ali, que ele começou a comer à mesa com o rei Davi, sabe? Ele começou a comer a presença do rei. E hoje é isso que o Senhor faz com a gente. Ele nos tirou da miséria para nos dar a oportunidade, sabe? Para nos dar a oportunidade de estar com ele à mesa, sabe? A oportunidade de conhecê-lo, de falar com ele em todo o tempo,
oportunidade de participar, sabe? Nós que estamos na igreja, que estamos em comunhão do corpo e do sangue dele, sabe? É isso que o Senhor fez com a gente. Nos tirou de um lugar escuro, sombrio e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E não aceitem não se sentir amados, não aceitem não se sentir realizados. E quando vocês sentirem um vazio no seu coração, pare para refletir tudo que a gente disse aqui hoje. Entenda, em primeiro lugar, para você entender quem você é, você precisa entender o seu propósito. Mas para você entender o seu propósito, você precisa saber o porquê você foi criado. E para você saber o porquê você foi criado, você precisa conhecer quem te criou. Exatamente. Porque através dele, ele vai te revelar todas essas questões que a gente acabou de dizer. E na palavra, né, quando você for buscar quem Deus fala que eu sou, né? Porque é aqui que você vai encontrar as respostas, é nele. Nós separamos alguns versículos que que Deus fala quem você é. Então preste muita atenção. Deus fala que você é obra dele. Deus fala que você é amado por ele. Deus fala que você foi criado com um propósito. Deus fala que você é o filho dele. Deus fala que você foi justificado. Deus fala que você foi comprado com um preço e você pertence a ele. Deus fala que você foi escolhido e você é adotado por ele. Sabe? Deus fala que você é redimido e que você é perdoado. E essa palavra é muito importante, porque às vezes pode ter pessoas assistindo agora este vídeo, pode estar achando que o que você fez, o que você está passando, que não tem perdão. Mas Jesus te perdoa, Jesus te perdoa. Ele quer que agora, nesse momento, você apenas reconheça Ele como seu Salvador, siga em frente e não peques de novo, não peques mais, né? E aí ele fala ainda que você é nascido de Deus e o maligno não pode te tocar. A partir do momento que você entender quem você é, ele não vai te tocar, porque é algo que o inimigo quer muito, né? Ele não quer que você saiba quem Deus é, porque você vai descobrir a partir desse momento quem você é. E você descobrindo quem você é e o poder que habita dentro de você, não tem como ele te parar, né? Então é isso que a gente quer que você entenda hoje, quem você é diante dos olhos de Deus, que você pare de olhar para você com os seus olhos. Olhe para Jesus, peça para o Senhor abrir os seus olhos e Ele te mostrar quem você é diante dele. Amém? E assim como Mefibosete ali, ele saiu de um lugar de miséria, ele foi habitar na mesa do rei. Jesus hoje, ele está te tirando desse lugar. Ele está te chamando. Ele está te tomando mesmo. Tomando, igual o rei Davi foi lá e tomou Mefibosete, sabe? Pra você sair desse lugar de escuridão, achar que você não é nada, que você não é ninguém, que você não é amado. Permita que ele te toque. Pare de ouvir o que as pessoas estão dizendo, sabe, sobre você, e ouça o que Deus diz sobre você. Olha quantas coisas Deus diz que você é. E tem muito mais, gente. Se você começar a ler a palavra, né, Ana? Como a gente começou há um tempo, começou a mergulhar mesmo na palavra de Deus, e a gente viu quão maravilhoso Deus é com a gente. Porque Deus, ele se manifesta de diferentes formas para todos nós, né? Ele se manifesta de uma forma para mim, uma forma para Débora, outra forma para você. E a gente não pode se basear na história do outro, porque Deus, ele tem algo para realizar nas nossas vidas de forma individual e única. Como a palavra dele diz, os sonhos dele são muito mais altos do que os nossos, porque Deus, ele é sobrenatural, ele é surreal. Então entendam, Deus, ele tem planos para as nossas vidas muito maiores do que a gente pensa, do que a gente imagina. E as pessoas nunca vão entender isso. E quando você estiver alinhado com o que Deus tem, no centro da vontade dele, e as outras pessoas estiverem falando o que elas quiserem, você não vai se importar. Porque Deus vai te blindar para que aquilo que ele te prometeu se cumpra. Exatamente. Então a gente queria deixar uma tarefinha para vocês. Que a partir desse vídeo, leiam a palavra do Senhor. Amém. Responda aí quem Deus é para você, sabe? Responda aí o que você encontrou, que Deus falou quem você é, sabe? Eu comecei a escrever no meu guarda-roupa, eu escrevo no meu espelho quem eu sou. Sabe? Direto. Quem Deus diz que nós somos. Quem Deus diz que eu sou. Porque direto ele fala comigo, sabe? Ele pede pra eu fazer alguma coisa, eu vou lá, eu escrevo num post-it, eu colo assim no meu espelho. E eu acho que isso, sabe? Quando às vezes eu acordo meio chateada, meio assim tristinha, meio pra baixo, a hora que eu olho ali e falo, sabe?
eu escrevi, tipo, eu sou amada, eu sou perdoada, eu sou escolhida, o meu amado é meu e eu sou dele, sabe? Eu fui escrevendo tantas coisas ali que o Senhor foi falando no meu coração. Então, quando você olha aquilo, você fala, por que eu tô triste? Por que eu tô chateada mesmo, sabe? Então, assim, vai, procura saber o que Deus pensa sobre você e comenta aqui pra gente, deixa a gente saber também o que você vai descobrindo, né? O que Deus falou que você é. Se esse vídeo falou o seu coração, se te edificou de alguma forma, se fez sentido pra você, comente, para que a gente possa interagir com vocês. E o que nós mais desejamos é que Deus esteja com vocês, que essa paz, que essa alegria vocês consigam encontrar, que vocês separem um momento de ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E lembre-se, vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas. E para você amar alguém, você precisa passar tempo com essa pessoa. Você precisa se relacionar com essa pessoa. Aí tudo vai fazer sentido. É como Paulo disse em 1 Coríntios 13, sem amor nada seria. Ele dá vários exemplos. Então, sem o amor nós nada somos, mas sem o amor de Deus nada é possível. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo, porque quando tudo vier contra nós, mas nós estivermos firmados nele, nada irá nos abalar. Então, que Jesus esteja com vocês. Façam isso. Essa tarefinha aí, que no próximo vídeo a gente vai perguntar se vocês fizeram. A gente ora muito também para que vocês encontrem o propósito de vocês. Glória a porque Deus. é algo que muitas pessoas, né, ficam se questionando. Então, que vocês encontrem, respondendo essas perguntas. Se vocês buscarem realmente isso que a gente falou, eu tenho certeza que vocês vão encontrar o propósito de vocês. Pra quê? Sabe, pergunta pra Deus, Senhor, mas pra que o Senhor me criou? O que o Senhor quer que eu faça? Revele a mim onde o Senhor quer que eu esteja, sabe? E o Senhor vai falar ao seu coração. E vou falar outra coisa. Vocês escrevam em post-its ou em algum lugar quem vocês são. Comecem a falar todos os dias, declarar aquilo na vida de vocês com toda a convicção do mundo. Quem fizer isso, tira uma foto, um vídeo, qualquer coisa, posta lá no Stories do Instagram e nos marque. Nós vamos deixar nosso Instagram aqui embaixo, nos marque, a gente quer interagir com vocês, a gente quer compartilhar, para que vidas também possam ser alcançadas e transformadas. Esse é o intuito de tudo, né? Então, que Jesus esteja com vocês. Muito obrigada por nos ouvirem, que o Espírito Santo esteja na vida de vocês cada dia mais. Não esqueçam de curtirem, compartilharem, se inscreverem, mandem para os seus amigos e para todo mundo. E aguardem o próximo vídeo. Amém. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.